Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E nós continuamos em quarentena, essa quarentena do coronavírus. Hoje é dia 21 de abril, ou seja, já é dia de Tiradentes. E olha só meu estado, eu já tô com o cabelo meio comprido, já tô com a barba grande, nunca esteve desse tamanho, porque não tô podendo sair de casa, fazer compras tá difícil e tudo. E enquanto nós estamos em casa, nessa quarentena, ou seja, nessa reclusão forçada, nós não temos muita coisa a fazer, geralmente, nós somos mais jovens, além de ficar vendo WhatsApp, Facebook, ficar nas redes sociais, que é basicamente o nosso único contato com o mundo exterior agora. E uma coisa que tem se alastrado muito, além do próprio vírus, são as famosas fake news que envolvem a pandemia. Nós tivemos aquela fake news do químico autodidata dizendo que o álcool em gel não funciona. Também tivemos aquelas fake news que as pessoas estão criando receitas mágicas de álcool em gel, que eu provei aqui num vídeo anterior, eu provei que não funciona. E agora teve uma fake news que é conhecida como a fake news do limão alcalino. Então, como eu falei, tem essa nova fake news do limão alcalino, que é uma notícia que tem pipocado demais pelo WhatsApp. Todo grupo que você olha, até grupo de ciência, você encontra essa fake news lá postada, falando que uma notícia, falando assim, que uma forma de combater o coronavírus, que ele não sobrevive em pH alcalino, o pH dele é 5,8, alguma coisa assim. E uma forma de combater o coronavírus consiste em incluir na sua dieta alimentos alcalinos, que eles estão acima do nível de pH do vírus, e então eles citam uma lista de alimentos que tem seus valores de pH mostrados ali, e para qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento de química, aquilo ali causa uma dor bem profunda, terrível, lá dentro do seu coração. Porque você vai encontrar, por exemplo, limão listado lá, pH do limão 9,9, pH do abacate 15,6, pH do alho 12, alguma coisa, pH da laranja 8, alguma coisa, pH do dente de leão 22,7. Então, caso não tenha ficado claro, isto é uma fake news, e é uma fake news que, de certa forma, pelo menos uma pequena parte dela, ela não é muito ruim, porque ela induz as pessoas realmente a se alimentarem com fontes de alimentos saudáveis. Temos alho, que tem vários benefícios para a circulação, para o sistema cardiovascular. Temos limão, laranja, abacaxi, que é por causa da vitamina C, né? O limão e laranja tem vitamina C, tangerina. O abacaxi é um bom agente diurético. Ou seja, são frutas, são saudáveis, tem muitos nutrientes. Isso é uma coisa boa, sim. Quando você está em casa na pandemia, incluir alimentos saudáveis na alimentação é uma coisa boa. Mas essa notícia também tem um lado ruim, que é no ponto de vista química, que ela peca por erros muito grotescos na área da química. Ou seja, mesmo que faça bem pela parte da alimentação, na parte química está ensinando o povo a coisas erradas, e por isso essa notícia é totalmente errada. Então ela se enquadra como uma fake news. Isso é o lado ruim. Tem um lado bom, que é o da alimentação, o lado ruim, que é a parte química, e agora o lado muito ruim, porque ela induz as pessoas a acreditarem que só se alimentando melhor elas podem combater o coronavírus e se curar e se tornarem imunes ao coronavírus, o que é uma coisa que costuma se bater na mesma tecla o tempo todo. Não há fórmula mágica para se curar uma doença desse tipo. Ou seja, não é porque você consome um alimento você vai se curar do coronavírus. Não tem receita na internet, nenhuma receita provada de cura milagrosa do corona. Portanto, essa parte é extremamente ruim, ainda mais porque no final conclui dizendo que para matar o vírus tem que tomar água morna, que já é por si só outra fake news, e ela é perigosa porque induz as pessoas a não tomarem os devidos cuidados. Então, aqui neste canal nós viemos apresentar a parte química da coisa, então nós vamos mostrar em termos químicos por que essa notícia é completamente equivocada. Aí nós que temos conhecimento de química, que sabemos o que significa escala de pH e qual é o valor real de pH das frutas citadas, ficamos pensando, nossa, de onde é que eles tiraram esses valores, pelo amor de Deus? De onde eles tiraram esse pH 9,9 do limão, 15,6 do abacate, 22,7 do dente de leão? De onde eles tiraram esses valores absurdos? São absurdos por um simples motivo. Primeiramente, que o limão não é alcalino, ele é ácido. E em segundo lugar, e pior, o valor do pH varia de 0 até 14, ou seja, pH acima de 14, tipo 15, 16, 17, naturalmente não é possível. Ou seja, a escala de pH
termina no 14. E no pH 14 é um extremo do alcalino, ou seja, não tem como ser mais alcalino do que isso, praticamente. E ali, substâncias que têm pH 14 incluem as bases extremamente fortes em solução concentrada, ou seja, soda cáustica, hidróxido de potássio, limpa-forno, essas coisas que só de entrar em contato com a pele causa ferida porque é extremamente corrosivo, tem pH ali beirando 14. E é o máximo de alcalinidade que se pode atingir. Não tem como passar de 14. Então, de onde tirar o pH 15,6? 22,7? É totalmente impossível você atingir um pH tão alto quanto 22,7. E mais tarde, depois, no vídeo, eu vou explicar por quê. Então, o primeiro erro, que é o mais evidente, é o fato de considerar algumas frutas cítricas, como limão, laranja e tangerina, como alcalinas. Ou seja, seriam substâncias alcalinas, são substâncias que têm caráter básico. Substâncias de caráter básico são tipo amônia, soda cáustica, bicarbonato de sódio, substâncias que têm caráter básico, ou seja, liberam íons OH- em solução, bases, na química é chamada de bases. Uma coisa que é de conhecimento geral em química e por muitas pessoas é que o limão é ácido. Só de olhar na composição do que o limão contém, nós podemos saber que ele é ácido. O limão contém ácido cítrico, contém ácido ascórbico, que é a vitamina C. Ele possui sabor azedo. Ele reage com bicarbonato de sódio, liberando gás carbônico e água, ou seja, uma reação típica de ácidos. Ele tem várias características de ácido, mas tem várias pessoas na internet que ficam dizendo que o limão é alcalino, falando que tem que consumir alimentos alcalinos. Isso não é de hoje, essa notícia já tem muito tempo. Fala que o limão alcaliniza o organismo, que o limão é uma fruta de caráter alcalino e tudo mais. Porém, quimicamente falando, isso está totalmente errado, porque o limão é uma fruta que ela é claramente ácida. Ela tem todas as características de um ácido. Tem um estudo, sim, que afirma que alguns sais minerais e substâncias presentes no limão, que não são ácido cítrico e ácido ascórbico, são outras substâncias, eles têm a capacidade de conseguir regular o pH fisiológico, ou seja, eles conseguem ajudar o corpo a regular a acidez do organismo. Ou seja, aí é chamado, nesse caso, de compostos alcalinizantes. Porém, isso não significa necessariamente que a fruta do limão seja alcalina. Ela pode ter alguns sais minerais que ajudam a regular o pH fisiológico, mas aí dizer que o limão, por si só, é uma substância alcalina, está totalmente errado. Então, esse é o principal erro, que é considerar essas frutas como sendo alcalinas, quando elas na verdade são ácidas. Então por isso eu vou aqui mostrar uma escala de pH mostrando qual é o pH real dessas frutas. Temos limão, laranja, abacaxi e de alguns como por exemplo o alho e o abacaxi, para vocês verem qual é o verdadeiro pH dessas frutas. Então podemos ver aqui. Então, depois de tudo isso explicado, nós vemos aqui que parece que eles inventaram na hora esses valores de pH, porque eles não fazem o menor sentido. Mais tarde nós vamos nos aprofundar, depois da segunda metade do vídeo, nós vamos aprofundar mais na parte dos pHs acima de 14 que foram descritos ali, para provar como que não é possível acontecer isso. Mas por hora nós vamos mostrar uma experiência provando que o limão é ácido. Então nós vamos fazer aqui uns testes químicos que comprovam a acidez do limão, ou seja, que comprovam que ele é ácido e não alcalino. Então, vamos mostrar agora a experiência. E agora, o que nós temos aqui é um limão e uma faca. Nós iremos então cortar esse limão, espremer ele dentro deste becker para fazer o suco de limão. E então nós iremos fazer os testes para provar de uma forma definitiva se o limão realmente é alcalino, como diz a notícia, ou se ele é realmente ácido, como estudos científicos comprovam. Aqui nós temos o becker contendo suco de limão, então nós iremos preparar uma solução de indicador de pH para determinar o verdadeiro pH do limão. Para isso nós vamos usar o indicador de pH mais comum, que é a fenolftaleína, também o mais famoso. Aqui nós temos um pouco de fenolftaleína, então nós iremos pingar algumas gotas de fenolftaleína nessa solução, que isso aqui é água, para testar o pH real do limão. Mas primeiro nós iremos fazer um teste de comparação usando uma substância ácida bem conhecida, o ácido clorídrico, esse frasco, e o hidróxido de sódio ou soda cáustica, que é este outro frasco. Eles serão usados como padrões para determinar em quais dos dois o limão se parece, ou seja, se ele dá reação semelhante ao ácido clorídrico, ele é um ácido, e se ele der uma reação química semelhante ao hidróxido de sódio, ele será uma base. Então, nós pegamos
a solução de fenolftaleína e colocamos em cada um dos tubos de ensaio. E em seguida, usando conta-gotas, nós pegamos uma solução de cada um dos produtos, ou se é hidróxido de sódio. Aí, quando colocamos o hidróxido de sódio em uma solução de fenolftaleína, ela assume essa coloração rosa, que é um indicador de meio alcalino. Ou seja, em meio alcalino, a cor da solução muda para rosa, mas em meio ácido, a fenolftaleína não muda de cor, ela continua incolor. Então aqui temos o meio ácido é indicado pela fenolftaleína, que permanece incolor, e o meio básico ou alcalino é identificado pela fenolftaleína, que fica rosa, ou seja, em meio básico ela é rosa. Então vejamos agora como que se comporta o limão nesse teste de pH. Então nós pegamos os tubos de ensaio, esvaziamos, lavamos e vamos colocar mais solução de fenolftaleína. E então iremos adicionar o limão em um dos frascos para ver que tipo de mudança de cor ele irá sofrer. Aqui nós vamos colocar o suco de limão no frasco da direita aqui e vamos ver como que vai ser a reação dele. Como nós podemos ter percebido, não houve nenhuma mudança de cor. A fenolftaleína, ela sofre uma mudança de cor para rosa em pH 8. E como diz a notícia que nós apresentamos, o pH do limão supostamente seria 9,9. Ou seja, dá para ver que é falso, porque se fosse realmente 9,9, com certeza a solução teria se tornado rosa, neste exemplo. Então agora nós vamos fazer um teste, mas usando a fenolftaleína alcalinizada, ou seja, com hidróxido de sódio, que tem a cor rosa. Então nós vamos alcalinizar a solução de fenolftaleína diretamente no becker para preparar a fenolftaleína alcalinizada, que tem a cor rosa, como podemos ver aqui. 3 gotas de hidróxido de sódio e agitamos, e então nós temos a fenolftaleína rosa, ou seja, ela indica meio alcalino. Este próximo teste será o reverso do teste anterior, ou seja, se a solução permanecer rosa, isso indica que o limão realmente tem um pH alcalino. Mas se a cor da solução desaparecer, ou seja, mudar para incolor, isso prova definitivamente que o limão é ácido. Então vamos fazer o tirateima e apresentar para ver o que acontece quando adicionamos o limão. Então adicionamos o limão na solução e tchan, tchan, tchan. Olha só, como previsto, a cor rosa da solução de fenolftaleína desapareceu e a fenolftaleína a fenolftaleína rosa se torna incolor em meio ácido, ou seja, o oposto da reação anterior, onde a fenolftaleína se torna rosa em meio alcalino. Aqui nós temos o limão, que descoloriu a solução de fenolftaleína, e para provar que isso acontece com todos os ácidos, nós temos aqui o ácido clorídrico, que é o nosso ácido padrão, e vamos ver o que acontece quando adicionamos ele na solução remanescente de fenolftaleína rosa. E nós podemos perceber uma reação típica dos ácidos. Os ácidos tornam a fenolftaleína rosa incolor, enquanto as bases ou álcalis tornam a fenolftaleína incolor rosa. Uma reação oposta da outra, e nós podemos perceber aqui claramente que o limão apresentou uma típica reação de ácido, ou seja, ele não torna a fenolftaleína incolor rosa, o que prova que ele não é básico, e ele torna a fenolftaleína rosa incolor, o que prova que ele é um ácido. E agora, caso vocês não tenham se convencido ainda, nós iremos fazer um outro teste usando um outro indicador de pH ainda mais sensível, chamado azul de bromotimol. Nós temos aqui um pouco do azul de bromotimol. Nós já dissolvemos ele em água, dá para ver aqui que ele tem essa cor verde. Então nós vamos colocar cada um em seu respectivo frasco. Aqui nós temos as 2 soluções de azul de bromotimol. Então nós colocamos aqui cada uma em seu respectivo tubo de ensaio. E nós vamos agora usar soluções padrões de ácido e base para verificar a diferença entre eles. Ao adicionarmos um ácido, a solução de azul de bromotimol, nós notamos que a cor da solução muda para amarelo. Olha só que interessante, podemos ver claramente aqui. Ou seja, o meio ácido é indicado pela cor amarela nesse indicador. Por outro lado, em meio básico ou alcalino, nós podemos notar essa cor azul, ou seja, uma substância alcalina na presença do azul de bromotimol faz ele mudar de cor para azul. Olha só a diferença. Ácido, alcalino.
E agora vamos fazer novamente o tira-teima usando o limão para testar se ele é realmente ácido ou alcalino. E agora vamos ver a comprovação. Claramente nós podemos ver aqui, ó, o óbvio. Olha só a cor que o indicador assumiu. Essa cor indica meio ácido e não alcalino. Hidróxido de sódio é alcalino. O ácido clorídrico é ácido. E o suco do limão é ácido, porque contém ácido cítrico, ácido ascórbico e vários outros compostos orgânicos de caráter ácido, como essa solução acabou de provar. E agora, uma outra reação química bem típica de ácidos é a efervescência quando ele reage com bicarbonato de sódio. Essa característica apenas os ácidos apresentam e as substâncias alcalinas não reagem da mesma forma. Aqui nós temos o ácido clorídrico, que nós usamos como padrão ali, estava diluído. Aqui temos a água, eu vou colocar aqui o hidróxido de sódio, que é uma substância altamente alcalina, soda cáustica. E temos aqui o suco de limão com um pouco de água. E aqui nós temos bicarbonato de sódio. Então, vamos adicionar o bicarbonato de sódio a cada um desses produtos e ver as reações que eles dão. Podemos ver aqui a típica reação do bicarbonato de sódio com ácido. Ou seja, o ácido clorídrico, que é comprovadamente um ácido, reage fortemente com o bicarbonato de sódio, liberando gás carbônico. Por outro lado, uma substância altamente alcalina, o hidróxido de sódio ou soda cáustica, não reage com bicarbonato de sódio, porque não tem caráter ácido, não ocorre reação química com formação de ácido carbônico, então nós não temos a efervescência que se observa quando se reage um ácido com bicarbonato. Isso prova que o ácido clorídrico é definitivamente um ácido, o hidróxido de sódio não é um ácido, ou seja, uma substância alcalina. Agora vamos fazer o teste e ver como se comporta o suco de limão. Isso é uma coisa bem óbvia, porque todo mundo já viu essa reação em algum lugar. Então vamos lá. Então vamos lá testar essa reação com suco de limão. Temos aqui uma reação química muito típica de ácidos, a reação com bicarbonato de sódio com liberação de gás carbônico. Essa espuma se deve a algumas substâncias orgânicas que tem no limão, por exemplo, açúcares, que fazem com que a solução seja mais espessa e por isso a efervescência acaba formando essa espuma que sobe desse jeito. E agora, como vocês puderam observar na experiência que eu realizei, nós conseguimos provar de forma definitiva, usando as regras da química, usando mecanismos cientificamente válidos, que o limão é uma fruta ácida. Isso é o óbvio, todo mundo sabe, isso é bem conhecido há muito tempo que o limão é ácido, mas em vista da quantidade de pessoas que estão caindo em fake news hoje em dia, eles começam a duvidar das coisas que são certas e verdadeiras, então eu resolvi apresentar aqui para vocês verem a experiência comprobatória, método científico funcionando, e também porque é uma experiência interessante, onde você vê algumas reações químicas e é uma boa ideia para gravar um vídeo. Então, aqui nós provamos que o limão é ácido, mostrando vários testes que provaram essa acidez do limão, e também, agora nessa segunda parte do vídeo, nós vamos mostrar aqui o absurdo que essa fake news conseguiu chegar. Além de nós termos aquela parte que diz que só a alimentação já resolve e cura a pessoa do vírus, o que é extremamente perigoso mesmo. E também nós vimos que fala que frutas ácidas são consideradas alcalinas. Aqui acontece a coisa ainda mais terrível, quimicamente falando, que é atribuir valores de pH absurdos a alguns desses alimentos. Os piores nesse caso foram o abacate e o dente de leão, porque eles simplesmente são valores impossíveis. Eles botaram um valor que está acima do limite máximo da escala de pH. A escala de pH só pode ir até o 14, talvez em alguns casos passar um pouquinho, mas não é possível você ter um valor tão alto como 15,6 ou 27 ou 22,7. Só para ter uma ideia, a soda cáustica mais forte que você pode ver em solução, que é de você colocar a mão ali, você vai causar feridas graves porque ela é extremamente corrosiva, tem um pH em torno de 14. E é de se esperar que um pH mais alto que 14, se existisse, seria ainda mais perigosamente corrosivo. Ou seja, por essa fake news,
comer um abacate seria fatal, porque o abacate tem pH de 15,6. Ele é mais corrosivo que a soda cáustica, segundo disse essa fake news. Botou um nível de pH tão alto no abacate que ele é muito mais perigoso que uma soda cáustica, por exemplo. Entendeu? Só para você ter uma ideia, uma variação de pH de apenas um ponto desses, que é uma escala logarítmica, potência de 10, o pH 15 seria 10 vezes mais forte que o pH 14. Ou seja, com pH de 15,6, o abacate seria 16 vezes mais alcalino que a soda cáustica. Se a soda cáustica já é o extremo do alcalino, um abacate seria ainda mais corrosivo e mais perigoso que a soda cáustica. E sem contar ainda o absurdo que chega o dente de leão, 22,7. Claro, esses não são os valores de pH verdadeiros dessas plantas, eles foram os valores falsos que foram colocados na fake news. Mas se o abacate seria 10 vezes mais fortemente alcalino, 16 vezes mais fortemente alcalino que a soda cáustica, quantas vezes seria o dente de leão com valor de 22,7? Só para ter uma ideia, um canal chamado Universidade da Química, um canal de química confiável, com um professor muito bom, um canal excelente por sinal, fez um cálculo aqui mostrando a variação, relacionando o valor do pH com a quantidade de soda cáustica que você teria que dissolver em água para atingir esse valor de pH, fazendo uma extrapolação. E foi encontrado o seguinte: para um pH de 22,7, você precisaria dissolver 20 mil toneladas de soda cáustica em 1 litro de água para você conseguir atingir esse pH. Nós vamos mostrar aqui o cálculo que se chegou para essa conclusão. Eu não vou me aprofundar muito na parte do cálculo, se vocês quiserem podem dar uma olhada no canal, vou deixar aqui na descrição. Então, olha o absurdo onde se chegou. Com um pH 22,7, você precisa de 20 mil toneladas de soda cáustica dissolvidos em 1 litro de água para poder chegar nesse valor de pH. É impossível em todos os sentidos, em todos os aspectos. É totalmente impossível chegar a esse valor. É impraticável. Onde é que você vai conseguir 20 mil toneladas de soda cáustica? E como é que você vai conseguir pegar 1 litro de água e colocar 22 mil toneladas de soda cáustica dentro? Não tem como. E é claro, com tanto pH tão altamente alcalino, o que faria o dente de leão uma super base extremamente corrosiva, com certeza ele seria mortal se fosse ingerido, porque ele ia destruir todos os tecidos fisiológicos da pessoa. E outra coisa muito importante, só para frisar aqui, o corpo possui um mecanismo autorregulatório de pH. O pH das células está em torno de 6,8, ou seja, um pouquinho ácido, perto da neutralidade, enquanto o pH do sangue é na média, 7,4. O organismo ele possui um modo de manter esse pH constante. Ele usa uma coisa chamada solução tampão. Isso é uma coisa muito estudada em química. O tampão do sangue, ou seja, o meio que tem o sangue que impede variação brusca de pH, é formado pelo gás carbônico dissolvido no sangue, gás carbônico que é expirado na respiração, e os íons bicarbonato. Dessa forma, se adicionarmos uma espécie ácida, o tampão ele impede que o pH desça muito. E se adicionarmos uma espécie muito alcalina, muito básica, o tampão do sangue impede que o pH suba muito. Então ele sempre está estabilizado ali naquela faixa de 7,4. Se o pH do sangue subir para 7,5, 7,6, já é o suficiente para a pessoa ficar gravemente doente ou até morrer por um processo danoso chamado alcalose. Ou seja, o pH do sangue está constante ali, equilibrado. Ele não pode subir muito, senão a pessoa morre. Não há como alcalinizar muito o pH do sangue, por exemplo, como diz a fake news. Então, é isso mesmo que eu queria falar com vocês. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque ele está ficando muito longo. Eu vou apresentar para vocês o projeto Show de Química, que agora está financiando o meu canal. É um projeto muito bom, que mostra várias experiências bacanas. Tem uma loja virtual onde você pode conseguir os materiais para fazer experiências, chamada Educa Inova Ciência. Nós temos aqui o site dessa loja. Temos também o site do projeto Show de Química, onde você pode ver várias experiências bem bacanas que vão fazer você se interessar pela química. Na loja virtual você também pode adquirir, conseguir comprar alguns produtos químicos por um preço bem barato. Se você quiser montar um kit de química em casa, você pode comprar na loja virtual do Educa Inova Ciência, do projeto Show de Química. E vocês, pessoas que são fascinadas pela química, vocês também podem adquirir na loja do projeto Show de Química este livro, que é o livro Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, que apresenta mais de 160 experiências químicas incríveis para serem realizadas, que tem um efeito muito incrível. Então, um efeito bem bacana, efeito visual,
Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado por acessarem meu canal. Acessem mais, compartilhem o conteúdo desse canal, acessem meus vídeos, inscreva-se no canal, inscreva-se também no meu site, se chama Nerd da Química. Entre na minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química, e muito obrigado, valeu!